Meu nome é Luiz Roberto Barroso. Eu nasci em Vassouras, uma adorável cidade próxima do Rio. Meus pais eram Roberto Bernardes Barroso e Judite Luna Soriano Barroso. Meu pai, a maior parte da minha vida, era membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a minha mãe era advogada da Rede Ferroviária Federal. Ministro, o senhor poderia nos descrever como era a casa em que o senhor cresceu, como foi a sua infância em Vassouras? Eu morei em Vassouras até os 5 anos de idade, com os melhores registros possíveis de uma infância numa cidade extremamente acolhedora, de gente amiga. Eu morava numa casa na área central de Vassouras, que tinha o nome de um ex-ministro do Supremo. Edgar Costa era o nome da minha rua. E durante boa parte da minha infância e adolescência, eu voltei regularmente a Vassouras. Nós conservamos a casa até hoje. Portanto, assim, todos os ritos da infância e da juventude da minha vida, eu passei em Vassouras, desde jogar bola até baile de carnaval. Vassouras tem uma singularidade estatística que talvez possa interessar a vocês. Embora seja uma cidade relativamente pequena, já deu 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. Além de mim próprio, deu Sebastião Lacerda, que era o avô do Carlos Lacerda, Edgar Costa, que era o nome da rua, e Ari Franco. De modo que eu sou o 4º ministro que vem de Vassouras, o que estatisticamente é um fenômeno singular. É um fenômeno singular. 4 vassourenses no STF. Ministro, o senhor poderia nos contar um pouco mais sobre os seus pais? Qual seria a trajetória deles? Eu poderia. Minha mãe era judia. Os meus avós maternos vieram de Salônica, na Grécia, onde havia uma importante comunidade judaica, de judeus que haviam ido para lá quando expulsos da Espanha, lá em outra geração. E pouco depois da Primeira Guerra, eles migram para a América do Sul, se estabelecem primeiro no Uruguai, onde a minha mãe foi criada, e depois vem para o Brasil, onde a minha mãe vai estudar Direito na então Faculdade Nacional de Direito, hoje o UFRJ. Era uma coisa relativamente incomum uma mulher, naquele início da década de 50, estudar numa faculdade. O meu pai é que era originário de Vassouras. Tanto o meu pai quanto a minha mãe foram a primeira geração nas suas famílias que cursaram um curso superior. E então o meu pai, que havia saído de Vassouras e estudado em Juiz de Fora, Vassouras não tinha o que hoje seria o 2º grau, também passa para a Faculdade Nacional de Direito. Então meu pai e minha mãe se conhecem na Faculdade Nacional de Direito, namoram e se casam. Era relativamente incomum um católico do interior e relativamente tradicional casar-se com uma mulher judia. A gente brinca lá em casa que a nossa família é tão diferente, que era a família católica do meu pai que reagia com certa reserva a ele casar com uma mulher judia, porque geralmente acontece o contrário. E, portanto, esta singularidade religiosa marcou muito a minha vida, primeiro pelo respeito que um tinha pela formação do outro, e segundo porque eu convivia com a minha família judaica e ia à sinagoga nos eventos importantes, e convivia com a minha família católica e ia à igreja nos momentos importantes. E eu considero que isso foi um dado importante para me dar, desde o início da minha vida, uma visão muito plural
da vida e de como é possível e desejável que uma pessoa respeite a outra sem precisar mudá-la. E a sua religião, Luiz? Qual poderíamos dizer que é a sua religião? Eu devia ter me preparado para essa pergunta. Eu acredito substancialmente no bem. E, portanto, tal como ele possa ser vocalizado na lei mosaica, nos evangelhos, no budismo, na espiritualidade oriental, no espiritismo. Portanto, eu sou uma pessoa altamente espiritualizada, embora não propriamente religiosa, no sentido de ter ritos religiosos, isso eu não tenho. Mas eu frequento com prazer uma igreja, uma sinagoga, sou amigo do João de Deus, que é um médium aqui próximo de Brasília. Morei nos Estados Unidos quando era jovem, quando era adolescente, numa família evangélica protestante presbiteriana. São meus amigos até hoje, passados 50 anos, 50 não, 40 anos. De modo que eu me considero uma pessoa bem espiritualizada e que se sente confortável em qualquer ambiente. Sou uma pessoa substancialmente convencida da igualdade das pessoas, portanto, não é a religião que deve diferenciá-las. Da minha experiência de vida, as pessoas submetidas às mesmas condições de temperatura e pressão tendem a reagir da mesma forma. E para superar todos os preconceitos, eu tive, quando eu estudei minha pós-graduação em Yale, nos Estados Unidos, aí já adulto, já próximo dos 30, o meu vizinho de porta era da Arábia Saudita, portanto ele era muçulmano e, apesar de todas as diferenças culturais, também ele era meu amigo e eu queria bem a ele, de modo que eu me sinto... Eu acho que ecumênico não seria a palavra, porque o ecumenismo mistura um pouco de cada coisa. O que eu diria é que eu me sinto bem em qualquer ambiente que irradie uma energia do bem. O senhor falou da trajetória da sua mãe, do seu pai. Ele é originário de Vassouras. Meu pai é de Vassouras. Faculdade de Direito. E na sua infância, em Vassouras, o seu pai e sua mãe, eles advogavam em Vassouras? Meu pai era advogado em Vassouras, no início da carreira dele. Eu nasci em 58, ele deve ter se formado, possivelmente aí em 57, não, ele se formou antes, porque a minha irmã é de 55 e ele já era formado. Portanto, ele se formou aí em meados da década de 50, e aí, em 1963, ele foi aprovado em um concurso para promotor de justiça. Portanto, foi nesse momento que a gente muda de Vassouras para o Rio de Janeiro. Eu me lembro bem que foi em 63, me lembro que logo que nós mudamos para o Rio, foi a primeira final de campeonato carioca que eu fui assistir. Eu tinha 5, 6 anos, já era Flamengo, e era um Fla-Flu, era um Flamengo e Fluminense, e nós, recém-chegados do interior, assim, pouco acostumados com o Rio, fomos todos ao jogo. Chegamos lá uns 15 minutos antes, compramos ingresso, subimos aquela rampa e aí não passamos da rampa, tinha uma barreira humana, o Maracanã abarrotado de gente, de modo que eu, embora o Flamengo tenha ganho, foi o primeiro título do Flamengo que eu testemunhei, não conseguimos ver o jogo, mas eu me lembro bem que foi em 1963. Meu pai era um homem típico do interior, e embora tenha mudado para o Rio, ele nunca perdeu essas características de ser uma pessoa simples e de ser uma pessoa que gosta da cultura do interior. Tanto que ele até hoje ele tem 85, 86 anos, ele vai regularmente a Vassouras, ele tem uma pequena fazendola ali em Miguel Pereira. Ele é um homem do interior, ele é uma pessoa simples, ele gosta de gente simples. A minha mãe era
um pouco diferente, assim, era uma pessoa socialmente muito presente, e minha mãe já é falecida. E ela tinha essa coisa muito judaica, que é: o mundo é o meu lugar, quer dizer, onde eu for bem acolhido, eu estou bem. Portanto, adorava o Brasil e foi a minha mãe que me estimulou, por exemplo, a estudar inglês. Não era tão comum assim, no início da década de 60, as pessoas estudarem línguas estrangeiras e menos ainda inglês. As pessoas cultas na época, quando iam estudar línguas, estudavam francês. O Brasil ainda era um país mais europeizado e mais sob influência francesa. Interessantemente, a minha mãe insistiu, nós tínhamos um curso de inglês em frente à minha casa quando nós mudamos para o Rio, e, portanto, uma das primeiras coisas que ela fez foi me matricular num curso de inglês. E eu sou perenemente grato a ela por isso, porque o mundo progressivamente se americanizou, e o inglês hoje é a língua franca no mundo, e me fez muito bem ter me tornado fluente em inglês. Você tem irmãos, ministro? Tenho uma irmã. Uma irmã. Ela também é da área de direito? Não, minha irmã é formada em engenharia e se aposentou recentemente. Ela era uma funcionária graduada do Banco Central, casada com um sujeito também bacana, também recentemente aposentado, estão vivendo a vida que pediram a Deus. Chegaram ontem do Vietnã. O sujeito que vai ao Vietnã já está fazendo pós-graduação em turismo, né? E que é engenheiro também da Rede Ferroviária Federal. Enfim, uma vida normal, bacana, de classe média. Ministro, o seu saque de vassoura vai para o Rio de Janeiro. Tem alguma memória particular do impacto? Trauma. Eu tinha horror do Rio. Eu, todo final de semana, meu pai, logo que nós mudamos, ele ainda ia a Vassouras toda semana, porque tinha a advocacia dele lá e a gente tinha casa lá. E como eu lhe falei, anos da minha vida, eu continuei indo para Vassouras. Demorei muito a me adaptar no Rio e a ser verdadeiramente feliz no Rio. Eu esperava chegar ao fim de semana e depois que meu pai parou de ir, eu ia sozinho, eu ia de ônibus da aviação Pedro Antônio, eu ia até a rodoviária, e aí nós tínhamos vizinhos, tínhamos muitos amigos em Vassouras, graças a Deus, então eu ia para a casa do meu vizinho, TT, e seu Carmo, cujos filhos tinham a minha idade e tal, então eu passava os meus fins de semana em Vassouras. Eu só abandonei Vassouras quando passei no vestibular, aí a minha vida mudou um pouco. Porém, em algum momento eu passei a gostar mais do Rio. Aí comecei a jogar bola na praia, então comecei a ter amigos. Eu só não sou um craque, só não fui um craque de futebol porque eu não tinha nenhum talento. Porque eu joguei bola no paralelepípedo, em Vassouras, joguei bola lá num campinho de terra que tinha em Vassouras, joguei bola na quadra de cimento do Senai, depois joguei bola na praia e joguei bola no Flamengo. Aos sábados, o Flamengo tinha lá uma escolinha, eu ia jogar bola. E apesar de todo esse esforço, eu nunca fui bom de bola. Não era assim o pior do time, mas eu não era um virtuoso. Mas, aí, com 12, 13 anos, eu comecei a jogar vôlei no CIB, que era o Clube Israelita Brasileiro, ficava ali em Copacabana. E eu fui um bom jogador de vôlei. No vôlei eu era bom. Eu sou da geração do Bernardinho, tem um ano menos que eu, e do Bernard, que tem um ano mais que eu. Eles jogavam no Fluminense, eu jogava pelo CIB, e aí foi uma época muito feliz, assim, tinha muitos amigos, jogava razoavelmente bem, fui da seleção carioca, o CIB foi bicampeão carioca de vôlei juvenil, infanto juvenil, aí eu tenho uns 16, 17 anos. Então, aí eu fui me enturmando no Rio, mas demorei um pouco, assim, os ritos de passagem da minha juventude, como eu falei, assim, namorar, carnaval, era tudo em Vassouras, até eu passar no vestibular. Ministro, gostaria de saber um pouco mais a de como foi a sua escolarização antes da faculdade. Colégio primário, o curso de inglês, o senhor se lembra de quando a quando? Lembro bem. Eu sou um produto da escola pública, de boa escola pública. Porque aí, ali havia uma singularidade. Quando nós mudamos para o Rio,
que os meus pais acho assim, tiveram uma ligeira ascensão social, inclusive. Minha mãe continuou sendo advogada da Rede Ferroviária Federal, meu pai passou a promotor, então nós éramos uma família de classe média. Classe média, morava em Copacabana, enfim, tínhamos uma vida simples, mas confortável. E, portanto, os meus pais poderiam pagar, naquela altura, uma escola particular. Só que as principais escolas particulares do Rio eram escolas religiosas. Santo Inácio, São Bento. E eu nem sei se podia uma pessoa não católica, como era o meu caso, filho de mãe judia, estudar nessas escolas. Acho que isso não era possível naquele tempo. Mas acho que mesmo que fosse, minha mãe também não ia ficar animada com a perspectiva. De modo que me restava ir para uma boa escola pública. Então, logo que eu cheguei, eu estudei na Escola Roma, que é uma escola que fica ali no Lido, onde eu tive uma professora maravilhosa, nunca me esqueci dela, a dona Zoraide, deve ser falecida, mas se a família for viva, deveria saber que eu passei a vida inteira admirando ela. E aí, tinha uma fase naquela época muito importante, que era a admissão. As boas escolas públicas, você tinha que prestar um exame de admissão e só os melhores alunos é que passavam para essas escolas. A melhor escola pública, havia duas grandes escolas públicas no Rio, destacadas. Uma era o Pedro Álvares Cabral, que ficava ali em Copacabana, na República do Peru, e a outra era o Colégio Pedro II, que era um colégio federal que ficava no centro, em São Cristóvão, eu já nem me lembro. Então, eu fiz um cursinho preparatório para fazer o admissão, que era para tentar passar para um desses dois colégios. E aí eu fiz o admissão, passei no Pedro II, passei em primeiro lugar no Pedro Álvares Cabral, passei primeiro empatado com o sujeito que ficou meu amigo pela vida fora. E aí fui estudar nesse colégio que era até perto da minha casa, fiz um ginásio maravilhoso, um colégio muitíssimo bom. Depois, no primeiro ano científico, eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, passei uma temporada lá com essa família, e fiz um pedaço do high school lá, e depois voltei para o Brasil, e aí já fui para o cursinho preparatório. Aí a escola pública, isso eu assisti um pouco, porque eu ainda fiz um semestre no Pedro Álvares Cabral, mas eu pude perceber um início da deterioração do ensino público. Nós estamos em meados da década de 70. Estamos aí mais ou menos em 73, 74. E aí eu saí, aí eu fiz um provão, que se chamava, tinha um cursinho famoso que chamava-se Miguel Couto Baiense, que era o curso preparatório para o vestibular. E aí eu fiz um provão, eu estudei brevemente num colégio chamado Adélio Alonso, e depois fiz um provão e fui estudar no Miguel Couto Baiense. E aí fiz o vestibular e passei para a UERJ, que era, naquela ocasião, e acho que ainda hoje, a primeira opção no vestibular de Direito, e acho que continua sendo, apesar da competição ter aumentado, inclusive a da FGV. Então foi essa a minha vida, assim, uma vida de escola pública. Eu me lembro que eu achei o ginásio uma fase muito enfadonha da vida. Me lembro quando acabou, não sei. Acho que os meninos, sobretudo, acho que tem uma fase em que o colégio era sério, então aquela obrigatoriedade de estudar, aquela matemática toda me enfadava um pouco. Mas eu era um bom aluno, eu era um aluno aplicado, não era um sujeito ligado em ser melhor, mas eu era bom o suficiente. Aí eu era ligado em esporte, eu adorava música, eu desde jovem passei a gostar de música popular brasileira, então eu tinha um grupo de amigos que fazia música. Eu também não fui músico por falta de talento, porque eu durante muito tempo imaginei que isso fosse ser a minha vida, eu ia ser um compositor. E eu gostava muito de poesia, eu escrevia, fazia letras,
a gente participava de festivais, e eu achava que talvez aquele pudesse ser um caminho. Mas eu não era, ainda que eu pudesse ter algum talento verbal, que seria discutível, eu não tinha um talento musical, assim, eu não tenho, embora até goste de cantar, eu não tenho um ouvido profissional, entendeu? Então eu ia ser a vida inteira um amador. E aí eu abandonei a música também, embora até hoje eu seja uma pessoa ligada em música, eu presto atenção, eu gosto muito de música brasileira. Eu ouço de tudo, mas eu gosto de música brasileira e particularmente MPB, é o que eu gosto de ouvir. Mas, a música é uma parte da minha vida. Eu trabalho, por exemplo, tudo que eu faço de importante, eu tenho 5 listas de música clássica no meu iPhone e tenho um Bose, aquele que chama-se Noise Cancelling, que você sai do mundo. Então, quando eu estou trabalhando, está até ali em cima. Eu boto a música clássica, boto o Bose, e para me tirar desse transe, eu preciso me sacudir. Só por curiosidade, Luiz, como você estudou música clássica, quem são os seus compositores favoritos? Aqueles que o senhor mais gosta de ouvir? Eu não diria que eu seja um tipo muito original, não. Portanto, eu gosto um pouco do óbvio. Mozart, Bach, Beethoven, Patti Bell, Chopin, piano, eu gosto. Eu cometo o seguinte pecado, como eu ouço mas eu gosto de música, assim, eu acho Ave Maria do Schubert uma obra divina, uma das coisas mais. Então tem dias que eu boto repetindo, quando eu estou fazendo uma coisa importante, eu fico 1, 2 horas ouvindo a mesma música. Eu tenho uma versão em alemão até, porque aí eu não entendo nada, não me distrai. A original é em latim, né? Mas essa me graça plena, mas você ainda entende. Mas o alemão eu não entendo nada, então eu fico ouvindo. Então mas como eu ouço no iPhone, às vezes eu gosto sem nem saber exatamente quem é que está tocando. Mas esses que eu falei, eu certamente destacaria. E leituras no secundário, ministro? Uma coisa que tenha marcado? Imagino que o senhor tivesse um certo pendor das humanidades durante o secundário, ou não. Eu tinha. E aí, meu pai foi uma pessoa importante. Meu pai me trazia, minha casa tinha livros. Então, meu pai me trazia muitos livros. Eu sempre gostei. E aí aconteceu uma coisa engraçada. O meu pai nunca me deu Monteiro Lobato. Eu fui um adolescente que não leu Monteiro Lobato. Até li depois, para te falar a verdade. Mas eu li assim, meu pai me trazia assim, Érico Veríssimo, eu me lembro de ter lido. Me lembro de ter lido um autor, eu até gostava dele, ele era controvertido, mas eu gostava dele, chamava José Mauro Vasconcelos, escreveu Meu Pé de Laranja Lima. Depois teve um filme que era passado em Vassouras. Meu pai gostava de poesia também, assim, então ele me mostrava assim, livros do Manuel Bandeira. Então eu li livros um pouco, eu diria, atípicos. Eu fui ler Machado de Assis, por exemplo, já bem mais velho, já adulto, e apreciei, devo dizer. Aí li Dom Casmurro, Memórias Póstumas, Memorial de Aires, eu já era adulto quando eu li esses livros. Então, meu pai me dava esses livros assim, eu não sei te explicar porquê, mas eu acho que foi uma coisa que me ajudou a pensar um pouco fora da caixa desde cedo, assim, eu não estava lendo as mesmas coisas. Embora eu acho Monteiro Lobato uma literatura maravilhosa. Depois até vi, já adolescente, tinha uma encenação na TV Globo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era muito bem feita, os padrões da época. Depois eu li Dom Quixote, me lembro de ter lido numa versão do Monteiro Lobato. Depois eu li, preciso confessar assim, saltitante, mas li uma boa parte no original do Cervantes, em Minha Casa de Itaipava e tal. Achei que era uma leitura importante.
Então, o que eu me lembro, assim, eu me lembro bem do Érico Veríssimo, me lembro bem do Zé Mauro Vasconcelos. Eu teria que fazer um exercício para me lembrar. Quer dizer, eu estou falando de literatura adolescente, né? Que depois, assim, na virada para a vida adulta, aí eu li coisas que me chamaram muita atenção. Assim, li Antônio Calado, eu lembro de ter lido Quarupi, foi um livro que me chamou muita atenção na época. Um dos meus primeiros contatos assim, com o pensamento de esquerda, digamos assim. Eu li... Continuei a ler o Érico Veríssimo, lembro de ter lido O Senhor Embaixador, um livro também interessante. Me lembro de ter lido o Josué Montelo, que escreveu Cais da Sagração. Aí comecei a ler, talvez nessa época eu tenha lido o Machado de Assis, mas eu já era adulto, assim, eu tinha mais de 18 anos, quando passei a ler esse povo. E depois na faculdade, mas na faculdade a gente não chegou ainda, né? E logo, pouco antes de chegar nela, ministro, o senhor era muito jovem, mas o senhor já disse se lembrar da deterioração, do início da deterioração do ensino público. Mas o senhor era muito jovem, mas eu queria saber se o senhor tem alguma memória particular desse período político que começa no Brasil em 64. Tem dia e hora para eu me lembrar de quando eu comecei a pensar o Brasil, quando o Brasil me chamou a atenção criticamente. Quer dizer, em 64 eu já estava no Rio e eu me lembro de ter visto a classe média de Copacabana jogando papel picado pela janela. Me lembro do meu pai comentando, embora eu não entendesse disso, meu pai tinha sido vereador em Vassouras, tinha sido presidente da Câmara Municipal de Vassouras. Eu esqueci de comentar isso. Pela UDN, mas ele sempre dizia em favor dele que era a UDN coligada com o PTB, lá em Vassouras era assim. E eu me lembro de jovem, o meu pai comentando com a minha mãe logo depois do golpe. E aí o meu pai, que era presidente da Câmara dos Vereadores, foi candidato a deputado estadual. E aí ele não se elegeu, embora tenha tido uma votação muito razoável, mas aquela região tinha muita dificuldade de eleger. Mas antes ou depois do golpe? Isso antes do golpe. Antes do golpe. Provavelmente estamos falando da eleição de 62. Aí ele não se elegeu e eu me lembro que veio o golpe e eu me lembro do meu pai comentando, ainda bem que eu não fui eleito e nós demos outro rumo para a nossa vida. Ele falando com a minha mãe. Senão provavelmente eu teria sido cassado e aí a gente ia ter que recomeçar tudo de novo. Eu me lembro disso, assim, muito pequeno de ter ouvido isso, embora não tivesse nenhuma ideia do que significava exatamente. Mas eu me lembro de eu em casa, ali em Copacabana, e um monte de papel picado, os soldados passando ali no Nacional de Copacabana. Mas aí eu tinha 5, 6 anos, portanto, para mim parecia mais uma parada do que um golpe. Mas eu descobri o Brasil em 1975, quando o Vladimir Herzog foi morto sob tortura no comando do 2º Exército em São Paulo. Eu devia ter aí 16 para 17 anos, aí já era um sujeito que passava os olhos no jornal, já lia revista semanal, e aí ainda era uma época um pouco ufanista, assim, estamos crescendo, o milagre brasileiro, e Brasil potência, portanto, esta era a mensagem que todos nós tínhamos introjetada. E aí vem a morte do Vladimir Herzog, e aí eu vou ler no jornal, e aí verifico que o Herzog era judeu. Depois sai no jornal, os judeus enterram em alas separadas as pessoas que se suicidam e que não se suicidam. A acusação era, a notícia era de que ele tinha se suicidado, mas ele não foi enterrado na ala própria dos judeus, no cemitério israelita lá em São Paulo. Isso me chamou a atenção como um registro. Depois saiu no jornal do dia seguinte, porque a imprensa estava toda sob censura, você tinha migalhas de informação. Aí depois vem a notícia de que Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal arcebispo de São Paulo, tinha celebrado um culto ecumênico
imenso na Praça da Sé, em memória do Vladimir Herzog, ao qual tinham acorrido alguns milhares de pessoas. Tem uma coisa esquisita acontecendo aqui. Quer dizer, esse homem é um jornalista da TV Cultura, teria se suicidado, e aí o cardeal arcebispo, quer dizer, o chefe da Igreja Católica em São Paulo, fez uma grande missa, e aí passei a prestar atenção. Alguma coisa está acontecendo aqui. E aí fui juntando os pingos de informação para perceber que ele tinha sido assassinado sob tortura, independências do Exército Brasileiro, e aquilo foi uma descoberta de um país feio que nós vivíamos naquela época, um país que tinha censura, que tinha tortura, e aquilo foi um certo despertar da minha consciência cívica e política, e a partir daí eu passei a prestar atenção no Brasil, e aí comecei a comprar os jornais que não eram o Jornal do Brasil, ou o Globo, que eram jornais tradicionais. Aí comecei a ler, aí tinha o Pasquim, que era um pouco uma sátira, mas de vez em quando eles emplacavam alguma informação. Aí tinha um jornal chamado Movimento, Opinião, tinha um, aí vinha censura e fechava, tinha um que já começou com o nome de Ex, porque como sempre fechavam, ele já... E aí eu comecei a interpretar o Brasil fora do mainstream, fora da literatura jornalística, digamos assim, convencional. Eu até lia o convencional, mas eu lia esses jornais todos. E esse tipo de preocupação ecoava no colégio? Havia ali um grêmio estudantil? Faculdade só. E só na faculdade? Só na faculdade. No colégio não. ainda é uma não. preocupação muito individual. Individual. Despertar. E depois era o ano do vestibular. Eu fiz vestibular em 75. Portanto, é um ano que você está muito focado. O vestibular ainda é, mas naquela época, para você entrar para uma universidade pública, era muito difícil. Então, eu era um cara focado. Mas já estava atento, já sabia o que estava acontecendo. Não, mas a minha maior participação e mais politização vieram um pouco à frente. Assim que o Fernando deixar eu entrar na faculdade, eu falo sobre isso. Só uma questão aqui. O senhor recorda assim, do momento que você se despertou assim, para fazer intercâmbio, para ir para fora do país, estudar, assim, como foi essa decisão, ficar longe da família? Eu tive um primo que foi e gostou. E aí eu disse, olha, quero fazer isso também. Meu pai e minha mãe disseram, evidentemente, não, tá doido e tal, mas eu sou um sujeito persistente. E aí eu consegui convencê-los. Era uma época mais ingênua no mundo, assim. Tanto que quando a minha filha fez 15 anos e quis fazer intercâmbio para uma família nos Estados Unidos, eu convenci ela a fazer um projeto diferente. Coitada, botei ela num colégio interno em outra parte do mundo. Mas também foi uma experiência bacana. Portanto, não foi nada planejado, foi um acaso. Assim, alguém fez, eu achei interessante, e aí vinha o bônus que me ajudou a convencer os meus pais de que eu ia melhorar o meu inglês, que esse inglês só de curso não era suficiente, então que era bom passar um tempo fora. E aí a minha mãe comprou a ideia, e aí quando a mãe da gente compra a ideia, você em algum momento vai vencer, porque as mulheres quando querem, né? Então, eu acabei indo, e foi uma experiência maravilhosa, porque eu tive muita sorte, porque era uma coisa totalmente aleatória. Eu conheço muita gente que caiu com famílias mais ou menos, e gente que caiu com famílias horrorosas, mesmo tipo sobrinhos que tiveram que mudar. Mas eu caí com uma família que era assim, abençoada, e até hoje, esses dias mesmo, vi uma história boa, mandei para eles. Assim, gente que quando eu já, 2, 3 anos atrás, fui ser visiting scholar em Harvard, eles vieram me visitar quando eu fiz 40 anos, ai meu Deus, 40 anos, já passou tanto tempo, eles vieram para a festa. Então, foi uma experiência muito feliz para mim, mas foi meio casual. Você já terá ouvido uma frase do John Lennon, boa, que ele diz assim,
vida é aquilo que acontece quando a gente está ocupado fazendo outros planos. Portanto, eu não tinha nenhum plano importante para isso, mas fui e deu certo. E o direito, como é que surge a ideia de fazer direito? Bom, o direito, eu tinha pai advogado, mãe advogada, portanto, direito era uma parte da nossa vida. A minha mãe era advogada da rede ferroviária, tinha uns casos meu pai era um homem de cabeça arrumada, ideias organizadas, então ela gostava de trocar ideias com ele sobre as questões que ela tinha que defender lá na rede ferroviária. Portanto, eu ouvia, assim, no almoço, às vezes se falava direito, no carro, às vezes se falava direito. Meu pai assinava uma revista que a gente até ria, acho que era a revista do Ministério Público de São Paulo, chamava-se Justitia em latim, né? Justitia. E aí, vira e mexe, chegava aquela revista lá em casa, então meu pai tinha uma estante assim, cheia de Justitia, a gente achava aquilo uma coisa esquisita, uma letra pequena. Então, a minha vida era uma vida de convivência com o direito, e eu sempre gostei de humanidades em geral, e aí fui fazer um teste vocacional, naquela época se fazia aí com 16 anos, uma coisa chamada teste vocacional. E deu direito mesmo, deu direito, jornalismo, comunicação, diplomacia deu. E aí o direito veio normalmente, mas aí aconteceu uma curiosidade. Eu fiz vestibular, então eu fiz o vestibular, que na época chamava-se vestibular unificado, para direito, na UERJ, que era a minha primeira opção, mas a gente sempre tinha um plano B, que era se você não passar no unificado. Então, no plano B eu tinha feito direito, numa outra particular, que era Cândido Mendes, e eu tinha um vestibular isolado, que era economia e administração, na PUC. Então, eu fiz esse vestibular para economia e administração na PUC. Eu passei em direito para a UERJ e passei lá em economia e administração para a PUC. Economia era de manhã, então eu não podia fazer porque batia com a UERJ, mas a administração, as aulas eram à noite. Então, mas o currículo era, naquela época, eu não sei como é hoje, era o mesmo. E eu podia ir para de manhã se eu fizesse essa opção. Então, eu estudava direito na UERJ de manhã e economia na PUC à noite. Embora eu gostasse muito de direito, eu gostava muito da PUC. E aí na PUC tinha um movimento estudantil mais articulado, gente interessante, todo mundo era de esquerda, não tinha nem centro, né, porque em pleno regime militar. Então eu passei a frequentar a PUC à noite, estudando economia, aí fiz cálculo 1, cálculo 2, estatística 1, estatística 2, matemática financeira, contabilidade. Mas aos poucos eu fui me dando conta de que eu não era feito daquele material, entendeu? Aquilo não era uma coisa que fluísse no meu sangue. Eu passava tardes, eu tinha uma pessoa muito próxima a mim, muito amiga e muito querida com quem eu estudava, Rosana, até morreu recentemente. Nós estávamos juntos enfim, então eu ia para a PUC à tarde, ficava estudando cálculo, mas um dia eu descobri que não era aquilo que eu queria fazer. Então, aí, mais ou menos pela metade do curso, no 5º período, eu larguei a economia e fiquei só com o direito. Mas aí eu participei da criação do movimento estudantil na UERJ. Eu sou da geração pós-anos de chumbo. Ainda era uma época muito difícil e muita repressão e censura, mas não era os anos de chumbo do período Médici. Mas aí, assim, em 76, sobretudo em 77, quando o Geisel fecha o Congresso Nacional e outorga lá as emendas 7 e 8, aquilo foi um certo despertar de consciência. Estamos numa ditadura, o cara fecha unipessoalmente o Congresso. E aí nós começamos a articular um movimento estudantil importante na UERJ, criamos o centro acadêmico, criamos um jornal, começamos a participar do debate, das manifestações, um processo de conscientização coletiva que eu fazia com muita seriedade. Assim, eu escrevia panfletos, eu passava em turmas, e aí nós criamos um grupo,
não eram mais do que uns 15 ou 20, e logo viraram umas 5 facções, mas assim o movimento estudantil sempre foi. Mas eu acho que nós trabalhamos intensamente para criar um movimento e uma consciência cívica no Brasil, assim, democrática. Aí havia muitas separações, assim, tinha desde o pessoal que ainda defendia a luta armada, até as pessoas, que era o grupo ao qual eu me filiava, que achavam que a gente tinha que empurrar o país para um curso democrático, fazendo a sua parte. Eu, desde essa fase da vida que eu carrego comigo esse conceito de que a gente tem que empurrar a história. E que cada um fazendo bem a sua parte, ainda que não seja visível, você está ajudando a empurrar a história. Quer dizer, eu, embora não seja um sujeito hegeliano, eu, se tivesse que dizer um filósofo importante, assim, na minha formação, eu certamente diria Kant, quer dizer, o iluminismo kantiano, nas partes que eu consigo compreender, mas assim, a fundamentação da metafísica do costume foi um dos livros que mais me influenciaram, assim, que é a estrutura da ética kantiana. Mas o Hegel tem uma passagem, essa visão histórica de que a história é um contínuo fluir na direção do bem. Eu acho isso também. E acho que a gente tem que se aliar a essa corrente e empurrar um pouquinho, sem pretensão, sem arrogância, mas precisa empurrar a história. Então, nessa época ainda da ditadura, a gente empurrava a história, fazia jornal, fazia palestra. Era muito difícil trazer gente para falar na faculdade, porque tudo dependia de autorização, a gente não conseguia, mas de vez em quando a gente trazia alguém meio na marra. O centro acadêmico foi criado clandestinamente, a gente chamava o Centro Acadêmico Luiz Carpenter Livre, para dizer, olha, aqui ninguém pediu autorização, a gente está empurrando a história. E aí, então, eu acho que a minha geração teve um papel importante, eu diria, na aceleração do processo de redemocratização, que vai se tornando uma inevitabilidade. Aí veio, eu ainda estava na faculdade, veio a bomba na OAB, deve ter sido em 80, se eu ainda estava na faculdade, que era... Eu até trabalhava com o Seabra Fagundes, que era o presidente da ordem, mas trabalhava no escritório de advocacia dele e do pai dele, o Miguel Seabra Fagundes. Trabalhei 4 anos com ele, com ambos, uma escola. O Eduardo era um excelente advogado, um sujeito notável, e o pai dele, o Miguel Seabra Fagundes, foi um dos maiores juristas brasileiros, um sujeito que arrumou o direito administrativo. Então, eu tive muita sorte assim, de trabalhar com um grande advogado e com um grande jurista ao mesmo tempo. Mas aí o Eduardo era o presidente da ordem, colocaram a bomba, morreu a dona Lida Monteiro, que eu conhecia desde o tempo, porque ela tinha sido secretária do Fauro. E o Fauro, quando nós estávamos no movimento estudantil, quando vinha intimações para o DPPS, eu não fui chamado, mas houve colegas que foram chamados, a gente ia lá no Fauro, que era o presidente da ordem, que era um sujeito muito respeitável e respeitado, e a gente pedia se ele podia telefonar para o DPPS e tal. Eu até fiquei amigo dele nessa fase, sou amigo do filho dele até hoje, porque ele... talvez não custasse nada para ele, mas para a gente fazia a maior diferença ele pegar o telefone e quem fala que o presidente da OAB vão aí depor fulano e beltrano, e eu gostaria depois de saber como as coisas se passaram. Só isso já minimizava o risco de barbaridades, entendeu? Então, mas aí morreu a dona Lida Monteiro, que era a secretária dele, que eu conhecia, e aí nós fizemos, toda a cidade fez, mas nós fizemos uma grande manifestação, e aí reunimos a faculdade inteira, foi o velório no prédio da OAB, no Rio, ali na Marechal Câmara. Depois foi todo mundo a pé até o cemitério São João Batista, onde foi o enterro, e ali foi um momento assim, milhares de pessoas, jovens na rua, e aí a gente cantava, vai acabar a ditadura militar.
e aquilo ecoando assim pela cidade foi um dos momentos emocionantes que eu me lembro na minha vida, e uma certa sensação de que aquilo não podia mais continuar. E depois, eu já fora da faculdade, veio o atentado do Rio Centro, em 82. Eu considero que o regime militar acabou ali. Acabou porque, num primeiro momento, até agora apareceram fatos novos. Nós estamos em início de 2014, for the record, apareceram fatos novos sobre esse episódio, que até tornam-no pior do que eu imaginava que ele tivesse sido. Mas em 82, a história é conhecida, agentes do DOI-CODE planejaram colocar bombas num show de música popular brasileira que havia no Rio Centro. Eu nem estava lá. Embora pudesse estar, seria natural até que eu tivesse ido, não me lembro porque eu não estava lá. E aí vem a explosão, o acidente, mata o sargento, fere gravemente o capitão. Antes que pudessem acobertar a imprensa, estava lá, então fotografaram tudo, saiu no jornal do dia seguinte, inclusive uma bomba a mais que havia na mala. E aí não há nenhuma dúvida para nenhuma pessoa com olhos de ver e de bem que de dentro do regime havia um braço terrorista que tentava enfraquecer a abertura política de que se falava na época, já era o governo Figueiredo, que não tinha a liderança que tinha o Geisel. Aliás, uma das coisas interessantes que eu já li foi a entrevista que o Geisel deu para o CPDOC num volume que vocês publicaram há muitos anos atrás. E aí o Figueiredo diz que vai apurar, vai investigar. A cabeça pensante daquela transição era o Golbery Couto e Silva, se não me engano ainda era o chefe da Casa Civil do Figueiredo, que apoia a investigação. E aí, esta era a minha leitura antiga, que talvez tenha que reformular. Quando ele começa a apurar, ele descobre que o atentado vai a responsabilidades muito altas na cadeia de comando, e ele para de investigar, intimida e ameaça o tenente-coronel que fazia a investigação, cujo filho era meu amigo, lá de Vassouras, que era um sujeito decente, e estava apurando como era para apurar. E aí começaram a intimidá-lo, ameaçá-lo, e ele se afastou. E aí encenaram uma farsa pavorosa que foi um pobre homem que foi para a televisão, um coronel, dizendo como a esquerda tinha plantado uma bomba dentro do carro do pobre oficial e do sargento, que eles iam descobrir, os terroristas de esquerda que tinham feito aquilo. E a mentira era tão deslavada, a farsa era tão feia e tão desmoralizante que eu, intimamente, disse: acabou o regime militar. Quer dizer, a desonra e a desmoralização a que eles estão se sujeitando não pode mantê-los no poder. Depois veio as diretas já em 84, que perderam. Não passou, a campanha pelas diretas já era a campanha para aprovar a aprovação de uma emenda constitucional que implantaria as eleições diretas no Brasil. Houve uma grande mobilização no país inteiro, houve manifestações em São Paulo, manifestações no Rio, eu já dava aula. Em 84 eu já era professor da UERJ, nós ainda não falamos de direito, mas eu ia para a minha turma, eu vou comparecer, a minha turma de faculdade queria ir, portanto eu ia com a minha turma lá, pacificamente, participar do comício das diretas já. Mas aí eu me lembro que nesta noite, ela nunca vai me perdoar por eu contar isso, mas a minha irmã querida me ligou e ela sempre dizia para mim: você é de esquerda festiva, você fica se metendo nessas coisas e tal. E aí ela me ligou, e eu dizia: você que tem essa ideologia da classe média. Eu brincava, não sabe, pessoas. E aí, na véspera do comício pelas diretas já, a minha irmã me liga e me fala: Beto, não chama de Beto, você vai nesse evento amanhã?
Eu disse, vou. Ela disse, posso ir com você? Eu disse, acabou o regime militar, a classe média desembarcou. Eu me lembro disso como um marco importante. E aí perde as diretas já, mas o processo histórico já havia, o gênio já estava fora da garrafa e, portanto, pouco à frente é eleito Tancredo Neves e aí começa a história da redemocratização no Brasil.